Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio, e também no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o ciclo olímpico 2017 a 2020 do ciclismo masculino, a prova de mountain bike cross country, analisando esse período de 2017 e 2020 e apontando os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos de 2021. A prova de mountain bike ingressou no programa olímpico em 1996 e desde então vem sendo disputada. Em 2017, o campeonato mundial foi vencido pelo suíço Nino Schurter com 1 hora 27 minutos e 44 segundos, à frente do Jaroslav Kulhavý, da República Tcheca, campeão olímpico em 2012. E também o terceiro colocado, o suíço, o Thomas Lichter, que ficou com a medalha de bronze. O brasileiro, Henrique Avancini, teve um grande resultado, terminou em 4º lugar, e foi seguido pelo alemão Fumik, o suíço, o Flückiger, e também os franceses, o veterano Julien Absalon e também o Maxime Marot, da França. O Julien Absalon, se não me engano, é bicampeão olímpico. A Suíça foi o grande destaque desse campeonato mundial, obteve 3 colocações entre as 6 primeiras, a França com 2 entre as 8 primeiras, foram os países de maior destaque, seguidos por República Tcheca, Brasil e Alemanha. As etapas da Copa do Mundo, as várias etapas da Copa do Mundo, 6 etapas da Copa do Mundo na República Tcheca, Alemanha, Andorra, Suíça, Canadá e Itália, todas elas foram vencidas pelo suíço, pelo Nino Schurter. Nino Schurter realmente é o maior nome da história dessa prova masculina de mountain bike. Nas outras, a segunda colocação nessas etapas, o francês, o Stéphane Tempier, com 2 colocações, 2 medalhas de prata, é um destaque, e o Julien Absalon, com 2 medalhas de bronze, também é o outro destaque da prova. Mas realmente esse domínio do suíço, o Nino Schurter, sozinho ele obteve mais medalhas para a Suíça do que qualquer outro país. Curiosíssimo, a França obteve 5 medalhas, o Schurter sozinho obteve 6 de ouro, venceu todas as etapas de Copa do Mundo. Logicamente, a liderança da Copa do Mundo foi do Nino Schurter, 1.500 pontos à frente dos franceses, Stéphane Tempier, que ficou em 2º lugar, e o Maxime Marot. O espanhol David Valero conquistou a 4ª posição, e outros franceses, Sarrou e Carreau, em 5º e 6º lugares, o Anton Cooper, da Nova Zelândia, em 7º, e o Julien Absalon na 8ª colocação. A França colocou nada menos do que 5 atletas entre os 8 do mundo, entre os 8 melhores na classificação da Copa do Mundo. Grande domínio francês, entretanto, devendo se render ao fortíssimo suíço Nino Schurter, simplesmente o campeão olímpico no Rio de Janeiro. O ranking mundial, de novo, a liderança do Nino Schurter, à frente dos franceses, o Jordan Sarrou, Maxime Marot e Stéphane Tempier, de 2º, 3º e 4º colocados, respectivamente. O brasileiro Henrique Avancini, um excelente resultado, 5º lugar, à frente do Jaroslav Kulhavý, da República Tcheca, que já foi campeão olímpico, o Anton Cooper, da Nova Zelândia, o Fumik, da Alemanha, Serrano, da Espanha, e o Becken, da Holanda, completaram essa lista. 3 franceses entre os 4 primeiros e entre os 10 primeiros dentro do ranking mundial. Aliás, o único país a ter colocado mais de um ciclista entre os 10 primeiros colocados. O campeonato mundial de 2018 já teve aí uma outra realidade, o campeonato mundial, mas o Nino Schurter, da Suíça, de novo garantiu a medalha de ouro, 11 segundos à frente do italiano Gerhard Kerschbaumer, e a medalha de bronze com a Holanda de Mathieu van der Poel, conquistando aí, colocando o amplo domínio da Europa na prova. E o brasileiro Henrique Avancini aí evoluindo muito, conseguindo um 4º lugar, honroso 4º lugar, e seguido pelos suíços, o Vogel e o Flückiger, e também pelos franceses Carreau e Sarrou. A Suíça, com 3 posições entre as 6 melhores, dominou essa prova, alternando aí com a França, que dominou em 2017, e os franceses, com 2 posições entre os 8 primeiros colocados, ficaram aí
foram o país, né, o segundo país com mais posições entre os 8 primeiros do campeonato mundial, seguidos, né, por Brasil, Holanda e Itália. As etapas da Copa do Mundo, de novo, forte domínio do suíço, o Nino Schurter, mas dessa vez ele perdeu algumas provas. Na África do Sul, Sangaze, da Nova Zelândia, foi o campeão da prova. Em Andorra, o Gerhard Kirschbaumer, da Itália. E também no Canadá, o Matthias Flückiger, da Suíça. Entretanto, o Nino Schurter, da Suíça, obteve a vitória nas outras 4 etapas. De 7 etapas, ele venceu 4. É um desempenho assim excelente. E o Schurter ainda ficou com medalhas de prata em Andorra e também na África do Sul. Ou seja, 6 pódios em 7 provas. Realmente um grande desempenho. O italiano Kirschbaumer também foi outro grande destaque, 3 medalhas de prata, além da medalha de ouro que ele havia conquistado. E o francês Marot conquistou 3 medalhas de bronze, assim como o holandês, o Van der Poel. Van der Poel e Marot conquistando aí 3 medalhas de bronze cada um. O domínio, então, dessas etapas de Copa do Mundo ficou dividido praticamente, né, entre Itália, Holanda e França. Suíça, aliás. Suíça, Itália, Holanda e França. A pontuação final da Copa do Mundo, Nino Schurter vencendo com grande facilidade, Mathieu Van der Poel da Holanda em segundo lugar e o Maxime Marot da França na terceira posição. O brasileiro Henrique Avancini ficou em quarto lugar. E curioso notar que o Avancini não ganhou medalha nas etapas de Copa do Mundo. Entretanto, foi somando vários pontos, né? Apresentou uma grande regularidade em colocações intermediárias e com isso conquistou o quarto lugar na Copa do Mundo, inclusive à frente do italiano Kirschbaumer, que ficou em quinto lugar, o suíço Flückiger em sexto, o neozelandês Cooper em sétimo e o Vogel em oitavo completaram a lista aí dos 8 primeiros classificados, colocados no geral na Copa do Mundo. O ranking mundial, a liderança do Nino Schurter da Suíça e o brasileiro Henrique Avancini aí na segunda posição. Grande resultado do brasileiro. Quem sabe aí o Brasil possa lutar por uma medalha aí no ciclismo, uma medalha do mountain bike. E a Itália na terceira posição nesse ranking com o Gerhard Kirschbaumer. Mas é aquela história, o ranking mundial, o ranking de Copa do Mundo dão assim a ideia do aspecto geral, da regularidade do atleta. Agora, o resultado do campeonato mundial mostra que o atleta, dependendo se ele tiver, lógico, uma regularidade nesses mundiais, mostra que o atleta consegue chegar naquele dia de exigência, naquela competição em que será exigido o seu máximo, consegue chegar no melhor de sua forma. Muitos atletas acabam se destacando em etapas de Copa do Mundo, conseguem grandes pontuações em ranking mundial, mas quando chegam a um campeonato específico, acabam não rendendo o que é esperado. Então, nesse ranking mundial, Schurter em primeiro lugar, Avancini do Brasil em segundo, Kirschbaumer da Itália em terceiro, o francês Marot em quarto, Flückiger da Suíça em quinto, Cooper da Nova Zelândia, Van der Poel da Holanda, o suíço Forster e, fechando o nono e décimo lugar, os franceses Carrot e Tempier. Os franceses conseguiram colocar 3 atletas entre os 10 primeiros do ranking mundial. Os suíços também, com 3 atletas entre os 10 primeiros, na verdade 3 atletas entre os 8 primeiros. Holanda, Nova Zelândia, Itália e Brasil completando esse ranking. Em 2019, o campeonato mundial foi de novo vencido pelo suíço Nino Schurter. Que desempenho sensacional do Nino Schurter dentro desse ciclo olímpico. E fez uma dobradinha suíça com seu compatriota, o Matthias Flückiger, conquistou a medalha de prata. O Stéphane Tempier, da França, foi o medalhista de bronze. E Titouan Carrot, também francês, ficou na quarta posição. O Gerhard Kirschbaumer, da Itália, foi quinto colocado. O tcheco, o Andrei Sink, entrou na briga aí com o sexto lugar. E outros franceses, o Koretsky e o Sarrou, conquistando a sétima e oitava posições. 4 franceses se colocaram entre os 8 melhores do mundo nesse campeonato mundial, mas o destaque mesmo acabou ficando com a Suíça, que obteve as medalhas de ouro e de prata. Itália e República Tcheca completou a lista aí de 4 países que conseguiram colocar competidores
entre os 8 primeiros colocados do campeonato mundial. As etapas da Copa do Mundo, aí um destaque do holandês, Mathieu van der Poel, conquistou 3 vitórias, 3 medalhas de ouro nas etapas de Copa do Mundo. E o Nino Schurter, da Suíça, conquistou 4 vitórias. Aliás, 3 vitórias para o Nino Schurter, 3 para o Mathieu van der Poel da Holanda, e o Matthias Flückiger, da Suíça, conquistou a outra vitória, que foi a primeira, na etapa da Alemanha. E conquistando medalhas de prata, o Nino Schurter, além de 3 medalhas de ouro, não, 2 de ouro, né? O Nino Schurter obteve 2 de ouro, Van der Poel da Holanda 3, Flückiger da Suíça 1 e o Forster, outro suíço, outra. A Suíça venceu 4 vezes e a Holanda 3. A Holanda com o mesmo ciclista e a Suíça com 3 ciclistas diferentes, sendo que 2 vitórias com o Nino Schurter. O Schurter ainda conquistou 3 medalhas de prata, o Flückiger da Suíça conquistou também 2 medalhas de prata e o Van der Poel da Holanda e o Kirschbaumer da Itália conquistaram uma medalha de prata cada um. Então, entre as medalhas de ouro e de prata, Holanda e Suíça monopolizaram e a Itália conseguiu aí uma medalhinha de prata. As medalhas de bronze aí se espalharam, a Suíça conseguiu ainda 3 medalhas de prata, com Flückiger e Schurter, 2 para o Flückiger e 1 para o Schurter. O brasileiro Henrique Avancini, 2 medalhas de bronze, muito significativo esse resultado, o coloca aí em condições de brigar com os melhores do mundo. A França com Marotte e Sarrou também conquistando medalha. Suíça, Brasil, França, Itália e Holanda, apenas 5 países, que é muito pouco, apenas 5 países conquistaram medalhas nas etapas de Copa do Mundo. A classificação geral da Copa do Mundo, o Nino Schurter da Suíça conquistando a primeira posição, seguido pelo Mathieu van der Poel da Holanda, muito forte o holandês, e o Henrique Avancini do Brasil em terceiro lugar. Matthias Flückiger da Suíça em quarto lugar, e o francês Sarrou, o italiano Kirschbaumer e outros franceses, o Marotte e o Carreau, conquistando as demais posições, e 3 franceses entre os 8 melhores, 2 suíços, 1 italiano, 1 brasileiro e 1 holandês. O ranking mundial teve a liderança do Nino Schurter, seguido do brasileiro Henrique Avancini, grande Henrique Avancini, e o Gerhard Kirschbaumer da Itália, ficando na terceira colocação. O Matthias Flückiger foi o quarto e o Mathieu van der Poel da Holanda na quinta colocação. Os franceses, o Tempiero Sarrou, ficaram em sexto e sétimo lugar, o Tink da República Tcheca. O romeno, o Vlad Dascalou, a Romênia não tem tradição nenhuma no ciclismo, aparecendo aí com o 9º lugar no ranking mundial de 2019, na prova de mountain bike, e outro francês, o Koretsky, na 10ª posição. 3 franceses, 2 suíços, 1 brasileiro, 1 italiano, 1 romeno e 1 tcheco, e 1 holandês entre os 10 primeiros colocados do ranking mundial. A Suíça com 2 posições, a França com 3 e outros 5 países com 1 posição. Em 2020, um ano atípico em virtude da Covid, o Nino Schurter perdeu a sua hegemonia, possivelmente deu uma relaxada no treinamento, porque não haveria a realização dos Jogos Olímpicos, e o Campeonato Mundial acabou vencido pelo Jordan Sarrou, da França, com o Matthias Flückiger, da Suíça, na 2ª colocação, e Titouan Carreau, da França, em 3º lugar. O italiano Luca Bradot, ficou em 4º lugar, o Andrei Tink, da República Tcheca, em 5º, o francês Marotte em 6º, o suíço Colombo em 7º, o italiano Colledani na 8ª colocação. Os mesmos países aí dominando, mas com atletas um pouco diferentes, atletas diferentes daquele grupo que domina a prova. A França com 3 posições, a Itália com 2 posições, Suíça também com 2 e República Tcheca com 1 posição entre os 8 melhores do campeonato mundial. As etapas de Copa do Mundo, apenas 2 realizadas. O Simon Andreasen da Dinamarca venceu na República Tcheca, à frente do Marotte da França e o Vader da Holanda. E o Henrique Avancini venceu a outra corrida na República Tcheca, à frente do holandês Vader, e o Nino Schurter aí conquistando a medalha de bronze nessa etapa da Copa do Mundo. Olha o brasileiro Avancini derrotando o suíço Schurter. Pontuação da Copa do Mundo, que não é considerada em virtude
do cancelamento de várias etapas. O Avancini acabou com 400 pontos, Wader com 362, Andressen 330, Schurter 310 e o Marrotte 294. O ranking mundial, o brasileiro Henrique Avancini na liderança, o Jordan Sarrou da França em segundo lugar, Nino Schurter em terceiro lugar, Wader da Holanda em quarto, Koretsky da França em quinto, Bardot da Itália, Marrotte da França, Andreasen em Dinamarca, Tsinck República Tcheca e Carreau da França, completando esse ranking mundial. O resumo geral da prova, isso aí que dá uma noção de como foi esse ranking. Os Jogos Olímpicos, o Nino Schurter foi campeão olímpico no Rio de Janeiro, o Jaroslav Kulhavy da República Tcheca foi medalhista de prata e o Carlos Nicolás da Espanha foi o medalhista de bronze, ou seja, a França ficou fora do pódio, a poderosa França ficou fora do pódio. E no Campeonato Mundial de 2017 a 2020, o forte domínio do suíço Nino Schurter, conquistando os títulos mundiais de 2017 a 2019. E em 2020, Jordan Sarrou, da França, conquistou essa medalha de ouro. Mas a Suíça ainda teve grandes resultados, com o Matthias Flückiger, medalhista de prata em 2019 e 2020, e o Thomas Lichter, medalhista de bronze em 2017. O italiano Kerschbaumer ficou com a medalha de prata no Mundial de 2018, o Jaroslav Kulhavy da República Tcheca em 2017, e os franceses aí, o Carreau em 2020 e o Tempier em 2019, completam aí a lista dos medalhistas do Campeonato Mundial. A Suíça com 6 medalhas, né? São 12 medalhas, a Suíça com 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, 6 medalhas. A França com 1 de ouro e 2 de bronze, a Holanda, né? Aí já são 9, Holanda, República Tcheca e Itália, 1 medalha cada um, completam aí as 12 medalhas. Curioso notar, o Schurter, Kulhavy, Lichter, Kerschbaumer, Powell, Flückiger, Tempier, Sarrou e Carreau, 9 ciclistas obtiveram as 12 medalhas em disputa. A Copa do Mundo, o Nino Schurter também dominou a pontuação geral nas Copas do Mundo desse ciclo olímpico, venceu em 2017, 2018 e 2019. O holandês Van der Poel ficou na segunda colocação em 2018 e 2019, o Marrotte da França em 2017 e 2018 terceiro lugar, Stéphane Tempier da França também em segundo lugar em 2017, e o brasileiro Henrique Avancini em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2019. Suíça, França, Brasil e Holanda foram os países que conquistaram posição de medalha dessa Copa do Mundo, no geral, de 2017 a 2019. Schurter, Tempier, Powell, Marrotte e Avancini, 5 competidores com as 9 posições de medalha. Do ranking mundial, Nino Schurter também dominou o ranking mundial 2017, 2018, 2019, grande resultado dele, ainda ficou em terceiro lugar em 2020, foi o grande destaque, e o brasileiro Henrique Avancini, mostrando aí uma forte participação nas várias provas, talvez por isso tenha acumulado uma pontuação maior do que atletas um pouco mais experientes do que ele, embora, né, não diria nem um pouco mais experiente, mas diria atletas com resultados mais expressivos nos campeonatos mundiais, e o Avancini conseguindo, né, figurar no ranking mundial entre os melhores do mundo. O Jordan Sarrou da França, 2 vezes segundo lugar, 2017 e 2020, e o Kerschbaumer da Itália, terceiro lugar em 18 e 19, e o Marrotte da França. Suíça, França, Itália e Brasil, apenas 4 países ficaram com as posições de medalha do ranking mundial de 2017 a 2020. O Schurter, Nino Schurter da Suíça, Sarrou da França, Marrotte da França, Avancini do Brasil, Kerschbaumer da Itália e apenas 5 atletas conquistaram, olha que interessante, apenas 5 atletas conquistaram posição de medalha no ranking mundial, em 12 posições de medalhas, dividida entre apenas 5 atletas de 4 países. Isso é muito significativo, bem ao contrário do que ocorria, né, ali na prova de estrada que analisamos há um tempo atrás. Aqui, a lista dos favoritos, né, dividida em 3 níveis.
os favoritos, os candidatos ao pódio, candidatos à medalha de ouro, o Nino Schurter da Suíça, realmente o grande nome dessa prova do mountain bike. Nino Schurter realmente é fantástico. O Matthias Flückiger da Suíça também luta por medalha de ouro, talvez mais difícil. É difícil imaginar algum atleta superando o Nino Schurter, né, visto os resultados expressivos dele dentro do ciclo olímpico e disputando ali no melhor de sua forma. Fica difícil imaginar outro atleta sendo campeão que não o Nino Schurter. Mas Matthias Flückiger da Suíça, o Mathieu Van der Poel da Holanda e o Jordan Sarrou da França parecem figurar aí nessa condição, poder superar, poder aí surpreender o Nino Schurter da Suíça. Esses 4 atletas são os grandes favoritos à conquista da medalha de ouro, por enquanto, né, conforme a análise do ciclo olímpico. E lutando por pódio, o Gerhard Kirschbaumer da Itália, o brasileiro Henrique Avancini, que se destaca muito no ranking mundial, e os franceses, o Stéphane Tempier, o Titouan Carreau e o Maxime Marot. Na luta aí, na questão de podem ser zebra, o Yaroslav Kurhav nem sei se está competindo ainda, eu coloquei em consideração o ciclo olímpico, mas ele depois de 2017 não apresentou grandes resultados. O Tink da República Tcheca, os neozelandeses Cooper Gazi, o espanhol Serrano, o alemão Fumik, o outro suíço Forster, o italiano Braidot, o holandês Wader, o dinamarquês Andreas, o italiano Coledani e o francês Koretsky figuram aí na condição de zebras, né, dessa prova. Acho difícil esses atletas entrarem na luta por medalha. Então, provavelmente esses 9 atletas aqui vão disputar as medalhas, mas é bom lembrar que na prova do mountain bike serão 3, o máximo de 3 competidores, né, por prova, né? Cada país poderá competir com no máximo 3 ciclistas. Há um limite por países, né, em relação à posição no ranking mundial, tudo mais, mas aqui França, Holanda, Suíça tem aí condições de colocar 3 atletas na prova. O top 5, que é muito interessante essa classificação do top 5, o Nino Schurter nem deu para colocar todos os resultados dele, é um fenômeno, um monstro do ciclismo de mountain bike, bronze olímpico em 2008, prata em 2012, campeão olímpico em 2016, em 2017 campeão mundial e líder do ranking mundial, 2018 campeão mundial e líder do ranking mundial e 2019 campeão mundial e líder do ranking mundial. Realmente é o atleta a ser batido na prova. Em 2020, uma temporada atípica em virtude da Covid, ele conquistou o 3º lugar no ranking mundial. Foi mal no campeonato mundial, não ficou nem entre os 8 primeiros, mas realmente é um atleta que não dá para ser desprezado. É o grande favorito à medalha de ouro. Outro suíço, Matthias Flückiger, 6º no Mundial, 6º na Copa do Mundo e 5º no ranking mundial 2018, 2019 uma prata no Campeonato Mundial e 2020 de novo prata no Mundial. 2 medalhas de prata em mundiais recentes o colocam realmente na condição de brigar por pódio em Tóquio 2021. Aqui o holandês, o Van der Poel, que teve uma temporada aí grande, forte, acho que foi a temporada de 2019, que ele conquistou 3 vitórias na Copa do Mundo, foi bronze no Mundial 2018, 2º na Copa do Mundo, e em 2019, 2º na Copa do Mundo e 5º no ranking mundial. Realmente um atleta muito forte, fortíssimo candidato a pódio também nesses Jogos Olímpicos de 2021. O italiano Gerhard Kirschbaumer, prata no Mundial em 2018, o seu melhor resultado, o resultado mais expressivo, e posições na Copa do Mundo, no ranking mundial, aí, sempre assim, numa condição próxima de pódio. E o francês Stéphane Tempier, 2º na Copa do Mundo, bronze no Mundial de 2019, 4º no ranking mundial 2017, é um atleta também que apresenta resultados aí variáveis, mas esse bronze no Mundial de 2019 o colocou numa posição de destaque para a briga por medalha. Creio que esses 3 aqui realmente são grandes favoritos, mas o Kirschbaumer e o Tempier, né,
vão brigar aí com o Avancini, com outros competidores, né? O Sarrou da França aí pela hegemonia na prova, pelo domínio da prova. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Oli Tóquio 2020, favoritos para Tóquio, e também no Facebook com Pesquisa Olímpica e Oli Tóquio 2020. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até o próximo vídeo.